Liturgia da Palavra. Aqui, um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é luz ao nosso caminhar e nos mostra sempre uma só direção. O nosso caminhar é difícil, passa por pedras e espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Portanto, não desanime, levante a cabeça, erga um olhar para o céu, olhe para o horizonte, porque lá que está a nossa chegada, para aqueles que vão triunfar junto com Jesus no caminho do Calvário. Deus nos escolheu por sua herança, oferece-nos a palavra da verdade e grava em nós a marca do Espírito Santo. Louvemos o Senhor que nos previne contra a hipocrisia e o medo em nossa conduta como cristãos. E hoje no Evangelho Lucas 12, Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Devemos hoje trazer essa mensagem para a nossa vida, ver o que Cristo quer falar para nós, nessa linda mensagem do Evangelho de hoje. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Conferir Salmo 129, verso 3, seguinte. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 11 a 14. Irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, o que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, o que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor. Conferi o Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho nos mostra que Deus, Ele é o Deus da verdade. E devemos escolher esse Deus que foi revelado hoje no Evangelho por Jesus Cristo, do qual Ele nos revela e diz para evitarmos um certo fermento aí que Ele mostrou. E a gente viu qual é o fermento que Jesus disse para nós evitarmos, que é o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Essa é uma conduta que não deve permanecer no meio dos cristãos. E Jesus quer formar uma comunidade sem esse fermento. E no meio de nós deve ser assim. Por isso Jesus vai dizer, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. E Jesus é o Deus da verdade. Ele veio como sendo a própria verdade e como o próprio João viera a dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós precisamos se libertar muitas vezes de certos fermentos farisaicos na nossa vida. Muitas vezes a falta do perdão, a falta do amor, a hipocrisia, vai gerando em nós todas essas más qualidades que Jesus não quer em nós. Essas faltas de qualidade, aliás, que os fariseus tinham muito e que nós devemos evitar. Por isso, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de 11 a 14, Paulo vai falar muito bem. Em Cristo nós recebemos a nossa parte. Qual foi a parte que nós recebemos de Jesus Cristo? Os dons do Espírito Santo, os sacramentos dos quais nós nos servimos, a Eucaristia, o confessionário, é para buscarmos uma conduta correta da nossa vida, andarmos no seu caminho com retidão, fazendo bem, praticando bem, tirando toda espécie de desonestidade e principalmente essa hipocrisia dos fariseus, que Jesus hoje vai denunciar para os discípulos, porque ele vai falar primeiro para os seus discípulos, diz o Evangelho, primeiro para os seus discípulos. E nós devemos falar para dentro do nosso coração mesmo, até que ponto tenho sido verdadeiro na minha conduta para com Deus, seguindo o seu projeto, que me conduz à sua vontade, à realização de sua vontade em mim, em nós. Paulo vai dizer, nós fomos predestinados a sermos, para o louvor da sua glória, o que de antemão colocaram
a sua esperança em Cristo. Nós colocamos a esperança em Cristo. E nós somos predestinados, por isso, a recebermos a recompensa daqueles que colocaram sua esperança em Jesus Cristo com o selo do Espírito Santo, que é o batismo, que a nós foi concretizado. Nós somos batizados no Espírito Santo desde quando recebemos o selo do batismo. E recebemos como herança toda a retidão dos dons que vêm sobre nós. E nós vamos ser assim, diante dessa situação que Jesus mostrou para os discípulos, nos avaliar, nos perguntarmos até que ponto a minha caminhada me leva a uma retidão, a levar a Deus no meu bom caminho, dando testemunho, sendo verdadeiro e não praticando o fermento e nem tendo o fermento dos fariseus na minha vida. É necessário que nós tenhamos um olhar que vise justamente observar os mandamentos da lei de Deus, observar os seus mandamentos, colocar a nossa vida no caminho do Senhor, praticando o bem à luz do dia, porque isso é que o cristão deve fazer, praticar o bem à luz do dia e não amontoar no caso dos fariseus, como ele vai falar aí, não amontoar aquelas faltas de qualidade que eles não tinham, que eles queriam esconder à luz do dia, mas Jesus vai dizer, nada de escondido ficará escondido, em outras palavras. Tudo vai ser revelado. E se nós lembrarmos dessa frase, nós vamos ter o temor de Deus na nossa vida, daquele cuidado que devemos ter, porque o caminho para Deus é um caminho estreito e exige de nós essa vigilância constante de andarmos na luz, de andarmos na verdade, não andarmos na mentira, porque a gente sabe que a mentira logo se descobre, não é verdade? A mentira é aquela perna curta que nós chamamos. Ela não consegue correr muito na nossa frente, porque por si mesmo ela cai e tropeça e a gente descobre. Então a gente deve começar hoje o dia pensando em colocar essa verdade na nossa vida, fazer com que Jesus venha habitar em mim verdadeiramente e eu dando testemunho à luz do dia, sendo como essa luz que Jesus vai dizer em outro momento, que deve ser colocada em cima da mesa e não embaixo, não ser escondida, porque uma luz não se esconde, mas aqueles que vivem nas trevas acham que seus males, aquilo que eles estão fazendo de mal, está sendo escondido, quando na verdade um dia também será revelado. E no Evangelho a gente vai ver justamente que milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Mas Jesus vai começar a falar primeiro para quem? Primeiro para seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus. E devemos ter cuidado, porque muitas vezes o fermento dos fariseus está no meio de nós. Ele está, muitas vezes, não apontando para o nosso irmão, que não é isso que devemos fazer, mas devemos examinar o nosso coração, fazer esse autoexame da nossa consciência, saber até que ponto a minha consciência me mostra, me revela, de que eu tenho tomado cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, ou se tenho me deixado levar por esse mau fermento que não devemos ter na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família e nem no nosso coração. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém.
Amém e amém. Vamos rezar as laudes, aqui as laudes para você rezar conosco, 20 minutos de consagração para Deus. Vamos louvar, bendizer a Deus, fazer o nosso canto de louvor e adoração a esse Deus que nos criou, é o nosso Criador. E toda criatura tem que reconhecer seu Criador, e isso nos faz feliz, nós, sendo criaturas, reconhecendo que existe um Deus, e esse Deus nos ama, e vamos amar esse Deus com toda a proporção do nosso amor possível, porque Ele merece todo o nosso amor, nossa honra e gratidão. Vamos rezar, portanto. Deixa aqui embaixo o seu like, é muito importante o seu like. Inscreva-se e toque no sino das notificações para receber futuros vídeos da nossa liturgia. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos também. E deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E aqueles que nós não respondemos aqui, mas com certeza deixamos aqui o nosso coraçãozinho para você e deixamos sempre uma resposta mostrando que nós estamos atentos às suas intercessões, aos seus pedidos de intercessão por nós no nosso canal e aos seus comentários também. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.